Lula da Silva pode sim ser punido, ficar fora da eleição de 2026 após propaganda eleitoral antecipada no carnaval em pleno ano eleitoral, gente, tá? É a maior bomba que acabou de explodir neste exato momento. Eu vou trazer a matéria explicando todos os detalhes e o desespero de Lula da Silva, gente, tá? Além dessa bomba, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar nova decisão sobre prisão, gente, tá? Atenção, atenção, o ministro Alexandre de Moraes acaba de tomar nova decisão sobre prisão e essa notícia chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Em pleno carnaval, Alexandre de Moraes acabou de dar nova decisão sobre prisão e eu vim correndo aqui trazer essa informação que é de grande interesse de todos vocês. Outra bomba, gente, também saiu na CNN, que na verdade a Janja foi expulsa do carnaval. A Janja foi expulsa do desfile, da homenagem do Lula da Silva, daquela campanha, né? Campanha antecipada eleitoral. A informação que acaba de chegar, que a esquerda está tentando esconder, é que a Janja foi expulsa. E quem expulsou a Janja? Aí é que vocês vão ficar completamente chocados, gente, tá? Chocados também vocês vão ficar com a bomba que o Flávio Bolsonaro acabou de explodir contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Essa aqui vocês vão ficar impressionados, gente, tá? Com a inteligência do Flávio Bolsonaro, com a tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, gente. É inacreditável o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer. E é uma bomba contra o Lula que vocês vão ficar chocados. Além de tudo isso, gente, tem outras várias informações. Estamos aí, né, gente, em meio de um feriadão. E eu não vou ficar fazendo vocês perderem muito tempo aqui, não. Então, já vou começar dando início aqui com as informações para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei, todos vocês gostam. Rapidamente, ó, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se. Se inscrever, você vai fazer isso aqui, ó. Clique em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Logo de cara, gente, claro, o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje tá aqui, gente, tá? A própria CNN, tá? Um comentarista dentro da própria CNN, disse que Lula pode sim ser punido. Que o Lula pode sim ficar fora da eleição de 2026, mesmo cumprindo recados do TSE. Já que é o beneficiário do desfile do carnaval em sua homenagem. Vejam só, gente, assistam, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque a CNN Notícias, CNN, e é jornal, né, veículo de imprensa de esquerda, acaba de anunciar que Lula pode sim ficar inelegível e fora da eleição 2026. É a bomba que deixou a esquerdalhada desesperada. É esse vídeo que assistam com muita atenção. Vejam só. Pelo que vimos na Marquês de Sapucaí, Alberto Rolo, estamos diante de algum ilícito do ponto de vista do direito eleitoral? Uma das respostas que o TSE deu foi: vamos aguardar o desfile acontecer para que não haja censura prévia, não é punir alguma coisa antes que ela aconteça. Depois que acontecer o desfile, a gente examina à luz da lei para saber se houve exageros ou não. E eu assisti o desfile, aliás, foi a primeira vez que eu assisti um desfile inteiro de escola de samba. Então eu assisti esse desfile e entendi que houve sim alguns exageros e nós podemos falar deles pontualmente. Então, eu entendi, eu já tinha visto o samba enredo, a letra, agora aquele refrão repetido, olê, olê, olá, Lula, aquele é o refrão das campanhas eleitorais do Lula, e aquilo foi repetido muitas vezes. Então, me pareceu, fica parecendo um verdadeiro comício de campanha, né? E o segundo ponto importante, Carol, vamos lá, o enredo ontem era a homenagem ao Lula, a homenagem ao passado, o que ele fez, o que ele foi, como ele foi construído, como ele se construiu. Então, falando do passado, e eu vi ontem referências ao presente, e, por exemplo, quando fala de escala 6.1, é uma clara referência ao futuro. É alguma coisa que eu também li no noticiário, que é uma bandeira de campanha do Lula, a escala 6.1. Além de falar de não taxação, né, de defesa de soberania. Então, é o passado
presente ao futuro. Então essas vinculações, não são 2 pontos, vinculação do jingle de campanha para ser usado no futuro e vinculação às bandeiras de campanha, isso me chamaram a atenção, então eu acho que são 2 pontos graves. 2 pontos de legalidade ou ilegalidade. O primeiro ponto, se for considerada propaganda eleitoral antecipada, agora não pode ter propaganda eleitoral nenhuma, qual é a pena, qual é a sanção? Multa. A multa, o valor é de R$5.000 mínimo a R$25.000 máximo, ou, esse é o que diz a lei, o valor da propaganda. Então, já houve partido, já houve gente que pediu. Quanto é que custa o desfile lá da escola de Niterói? 5 milhões, 10 milhões, eu não sei. Mas aí a lei diz que é 5 mil até 25 mil ou valor equivalente à propaganda. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é sanção pecuniária, Carol e Theo. O mais importante é que, se for considerado abuso do poder político, abuso do poder econômico, aí a sanção é muito pior. É cassação. O senhor mencionou pontos que dizem respeito à escola de samba, mas de que maneira isso pode ser vinculado ao presidente da República no final das contas? Bom dia. O problema não é ele dizer eu não sabia, eu não pedi, eu não autorizei que a escola fizesse esses excessos, né? Se a Justiça Eleitoral entender que houve esses excessos. O problema é que ele é o beneficiário. E a lei eleitoral, a Justiça Eleitoral, punem não só o responsável direto, mas também o beneficiário. Então não adianta ele dizer, eu não fiz nada, aconteceu, era uma homenagem para mim. Se a Justiça Eleitoral entender que ele foi o beneficiário e que nesse benefício eleitoral houve abuso, ele pode sofrer essas consequências que a gente falou mais graves, além da multa. E você lembrou bem, lá em 2024, na eleição municipal, foi a multa. Porque eu acho ruim o raciocínio, Theo, que pensa o seguinte, olha, a multa é 5 mil ou 25 mil, o valor do desfile, vamos imaginar, a pior multa vai ser essa, mas vale a pena, a gente arruma o dinheiro, vai lá e paga e eu sou presidente de novo. Não, eu não gosto desse raciocínio, porque aí passa uma sensação de impunidade e de desafio à lei. Por isso é que a lei prevê também outras punições, por exemplo, a perda do registro, a perda do diploma e aí a perda do mandato, se lá na frente for eleito. Agora, sem dúvida nenhuma, Carol, Theo, foi um risco, esse risco foi assumido, agora quem fez coisa errada pode ser que tenha que pagar consequências, mas quem decide? Os 7 ministros do TSE. Não somos nós, não são os telespectadores da CNN, quem decide são 7 juízes, são 7 ministros. Agora que são elas, gente, tá? Então, segundo o comentarista aqui da CNN, sim, ele viu vários ilícitos, vários erros, vários ilícitos eleitorais. Ele pontuou, que fez questão de pontuar cada um deles. E sim, ele fez questão de lembrar que no último pleito eleitoral, no 1º de maio, né, gente, tá na campanha ainda para prefeituras, o Lula cometeu um ilícito, ele foi punido, mas ele foi punido com multa, né? Ele pagou uma multa, se eu não me engano, lá de 20 e poucos mil reais. Só que aqui agora a situação é muito mais grave, né? Porque aqui ele utilizou dinheiro público, né? É aquela questão de abuso econômico e tal, utilizou dinheiro público, é onde o Maurício Marcon, né, gente, confirmou, gente, se o TSE entender, se os ministros do TSE entender que foi utilizado dinheiro público para fazer propaganda eleitoral antecipada, então, segundo aqui o comentarista, ele pode ser cassado. Resumindo, o que quer dizer ser cassado? Ele pode ficar fora da eleição. Ele pode ficar fora da eleição de 2026, gente. Então, para quem tinha alguma dúvida se ele cometeu ou não algum ilícito, se essa campanha, se essa escola pode deixar o Lula inelegível, pode sim. Mesmo que o Lula diga, nossa, eu não sabia, eu não fui avisado, não tem nada a ver, gente, tá? Se houve propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder econômico, utilizar dinheiro público para fazer... Gente, ele pode ficar inelegível. Isso não foi eu que estou dizendo, próprio, tá? Aqui, comentarista dentro da CNN. É um entendedor, né, gente, tá? Quem somos nós para dizer alguma coisa? Gente, a chapa definitivamente esquentou. O Lula dobrou a aposta, só que essa aposta pode custar muito, mas muito caro, gente, tá? Inclusive pode custar muito caro mesmo, porque daqui a pouco eu vou trazer a bomba que o Flávio Bolsonaro acabou de explodir contra o Lula da Silva, que vocês vão gostar dessa notícia, vocês vão amar essa notícia que eu vou trazer aqui daqui a pouco para vocês. Agora é a vez do nosso menino de ouro, gente, tá? Que acaba de trazer o recado mais importante que você verá nesse dia de hoje, gente, tá? Nicolas Ferreira indo pra cima do Lula, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, e fez uma revelação bombástica aqui agora nesse vídeo. Assistam com muita atenção, vejam só.
Esse vídeo é pra você que tá cansado, mesmo que tá pulando carnaval, mas por dentro tá cansado desse país, que fez o L e tá arrependido, ou até mesmo você, né, que é trabalhador e quer um Brasil diferente, mas ainda assim fica cansado. Escuta essa história. Em 2022, a esquerda voltou ao poder com o lema União e Pacificação. De lá pra cá, tudo que ela fez foi o contrário, né? Foi divisão e guerra, nas palavras do próprio Lula. Aí eu te pergunto, quem tem pagado essa conta? Exatamente, você, que acorda cedo, que paga imposto sem ver o retorno, que sofre com insegurança na rua, com hospital precário, com educação de merda, com saneamento básico pior que a Índia. Então, esses problemas são causados por eles, que estão guiando a nação e estão trazendo o Brasil para onde está hoje. E não importa, amigo, se é direita, de esquerda, de centro, se você olhar ao seu redor, ver os problemas do país, você vai ver que já ultrapassou o limite de ser ignorado. E é exatamente por isso que torna o dia 1º de março tão importante, porque, sabe, Nicolas, o que tem a ver fora Lula, fora Moraes e Toffoli? É porque dentro de cada um desses existe um abismo de escândalos, imoralidade e falta de compromisso com você. E a única certeza que a gente tem hoje é que esses 3 nomes fazem parte de um pequeno grupo que tem destruído a muitos e que não dá para ficar impune. Então, se hoje eles estão destruindo o nosso país, a pauta é verdadeira, justa e necessária. E se você só vai pra rua quando é pra desagradar um inimigo ou por meras questões, sei lá, eleitorais, já não existe mais o certo e errado e apenas a conveniência. E foi exatamente essa conveniência que nos trouxe, todos nós, a este ponto. E quando você fica calado diante a todos esses crimes, é exatamente o que um criminoso quer da sua vítima. Se não tem ninguém falando, não tem nada acontecendo. Ou seja, essa é a fórmula perfeita, cara, para que esses caras continuem no controle. E há muito tempo esse grupo tem forçado o brasileiro a aceitar calado e ignorar qualquer senso de urgência, porque aí os absurdos são normalizados, as pessoas se acostumam e o intolerável se torna tolerável. Você nunca se perguntou por que o Brasil se preocupa tanto com tudo, menos com a própria vida, com seu próprio lar, com sua própria família, com seu futuro, caramba? Sério, só Deus sabe o que tem que acontecer nesse país para que o povo sinta novamente que essas figuras passaram de todos os limites. Então, por isto, dia 1º de março, a gente vai usar a nossa voz contra a corrupção suprema, contra esse sequestro, master das instituições brasileiras por essa quadrilha, contra a perseguição que impera desde 2019, aberta por Toffoli, conduzida por Moraes e chancelada por Lula, contra as prisões políticas de Jair Bolsonaro, seus apoiadores e tantos outros inocentes que estão sofrendo até hoje. Por isto, fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. Te vejo dia 1º de março. Gente, esse aqui é aquele parlamentar que não tem medo, gente, tá? Bate no peito, vai pra cima, lava a alma do povo brasileiro e tá aí, gente, tá? Unindo as suas forças pra derrubar Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, principalmente, né? Fora Lula, fora Toffoli, fora Alexandre de Moraes, gente, tá? Tá aqui, Nicolas Ferreira fazendo um belíssimo trabalho. E agora, gente... deixa eu trazer aqui uma notícia para vocês que eu fiquei chocada. Eu fiquei extremamente chocada. Vocês sabiam, gente, que a Janja, ela foi expulsa do carnaval, foi expulsa dessa homenagem, né, dessa propaganda antecipada dessa escola de samba, né, que fez aí pro Lula da Silva? Aquela que disse que nunca iria ser calada, aquela que disse que nunca iria ser apagada, que ela disse que nunca ia baixar para homem nenhum. Pois bem, gente, tá? O Sidônio ordenou e ela ficou fora do desfile do Lula. O Sidônio, gente, o marqueteiro do Lula, foi lá e disse, olha, nananina não, Janja não vai desfilar. E ela acatou a ordem do homem. Cadê aquela Janja empoderada que ninguém manda em mim? Homem não manda em mim, eu falo o que eu quiser. É o nosso poder de fala, é o nosso poder de aparecer. Gente, tá? Janja da Silva foi humilhado por membro de dentro do governo Lula. Tá aqui. Janja praticamente foi expulsa, né? Fica de fora, né? Fica no camarote e é substituída por Fafá de Belém em desfile no Rio. O que é que acontece, gente? O Sidônio, né, com muito medo de que fosse prejudicar, com a presença dela durante o desfile, fosse prejudicar o Lula, ele foi lá e falou, olha, ela vai ficar fora, ela não vai desfilar. E ela teve que acatar a decisão
do Sidônio, gente, tá? E ela teve que ser substituída de última hora pela... essa que está ao lado dela ali, a Fafá de Belém. Tá aí, gente, tá? Janja foi expulsa do Carnaval 2026. Ao contrário do que vinha sendo ventilado com possibilidade, a primeira dama Janja, né, não desceu a avenida na Sapucaí para desfilar, né, Acadêmica de Niterói. A primeira dama foi substituída na avenida pela cantora Fafá de Belém. A escola de samba participou na noite de domingo do grupo especial do Rio de Janeiro e blá blá blá. No fim, Janja acompanhou o desfile do camarote ao lado do Lully. A CNN apurou que a potencial participação da primeira no Carnaval do Rio gerou divergências entre aliados do presidente. O próprio presidente Lula foi aconselhado a participar diretamente do desfile com resistência, né, por parte do chefe da comunicação do governo, Sidônio Palmeira, e da AGU, Advocacia Geral da União, gente. Então, a AGU e o Sidônio, né, deu a ordem e a Janja teve que acatar. Ela recebeu uma ordem de um homem, coisa que ela disse que não aceitava, que não, porque a mulher empoderada, mulher, tal, poder de fala. Aqui ela foi... Eu tô chocada com isso aqui, gente. Cadê a mulher empoderada do Lula, né? Que humilhação. Gente, Lula foi humilhada por membros do próprio governo Lula. Ela tava louca para desfilar. Falando em humilhação, gente, essa aqui é uma notícia que eu vou trazer para vocês que podem ter certeza absoluta que não vai aparecer no Fantástico da Vida, no Jornal Nacional, porque se fosse com relação ao Bolsonaro, ia ser 20 minutos no Fantástico, mas não é. Lula, né? Todo mundo caladinho. Tá aqui, gente, tá? Presidente da escola de samba que homenageou Lula é réu por morte de menina de 11 anos, gente, tá? É isso aqui. A imagem do Lula sempre acoplada a esse tipo de gente, tá? Aqui, informação, isso que está aqui, ó, ele é o presidente da escola, tá? Que homenageou, que fez aí campanha campanha eleitoral antecipada para o Lula. É esse cidadão nojento que está aqui na sua tela. O presidente da Acadêmica de Niterói, Wallace Alves Palhares, é réu em processo que apura a morte de Raquel Antunes, de 11 anos, ocorrida durante o Carnaval de 2022, na área de dispersão do Sambódromo no Rio. O caso voltou à tona depois de a escola de samba ganhar projeção nacional por causa do desfile da propaganda do Lula, né? Raquel foi atingida quando um carro alegórico se movimentou e a prensou contra um poste. Ela sofreu traumatismo, passou por cirurgia, mas ela não resistiu e morreu na UTI. O episódio levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar 8 pessoas por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Tá aí, gente, tá? Essa escola que hoje homenageou o Lula foi responsável, tá, gente, pela morte de uma menina de 11 anos em 2022, gente, tá? É triste, né? Onde o Lula fica envolvido, né? Triste, onde o Lula se envolve. Agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês, que é essa daqui. A Michele Bolsonaro, gente, ficou revoltada e furiosa com isso aqui. Daqui a pouco eu vou trazer aqui a bomba que a Michele Bolsonaro explodiu. O desfile em homenagem a Lula representa Bolsonaro como palhaço, preso com tornozeleira. Gente, como que isso aqui não é campanha pro Lula? Eles tentaram destruir o Bolsonaro durante esse desfile. Foi em vários momentos ali, ó. Sempre ele cutucando o Bolsonaro. E o Bolsonaro lá, quietinho na dele, né? Impressionante. A Acadêmica de Niterói abriu desfiles do Grupo Especial da Marquês de Sapucaí neste domingo 15, com uma alegoria que faz referência ao ex-presidente Bolsonaro, representado como um palhaço preso com traje listrado, aquele mesmo traje listrado que é amplamente conhecido sobre o Lula, né? E tornozeleira eletrônica. A escola homenageia o presidente, tal. Então, essa aqui, inclusive o Rubinho Nunes fez aqui uma postagem. Carro alegórico da escola que vai homenagear o Lula traz Bozo preso e com tornozeleira rompida. Disseram que era homenagem a Lula, né? Virou ataque político explícito, financiado com dinheiro público. Ou seja, segundo o Rubinho Nunes, nosso parlamentar Rubinho Nunes,
Essa homenagem virou, na verdade, não só homenagem para o Lula, mas um verdadeiro ataque contra o Bolsonaro. Mas não é campanha antecipada, né? Não é propaganda irregular. Isso é o que eles vão tentar dizer, mas a justiça, se Deus quiser, ela vai ser feita. Então tá aqui, gente. Aí a Michelle Bolsonaro não aguentou. Não aguentou. Gente, você sabe muito bem que a Michelle Bolsonaro protege o Bolsonaro como uma leoa. Protege a família dela como uma grande leoa. Tá aqui, Michelle Bolsonaro disse o seguinte, para calar a boca desses petistas. Quem foi preso por corrupção foi o Lula. Quem foi preso por corrupção foi o Lula. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, ó. A direita reagiu à homenagem prestada ao Lula em desfile realizado na noite de domingo na Marquês de Sapucaí para a Escola Acadêmica de Niterói. Os conservadores disseram que o enredo omitiu dados biográficos como envolvimento de Lula com corrupção. Isso realmente foi verdade, né, gente? Lá é só coisa boa pro Lula. Cadê? Né, a corrupção, mensalão, petrolão, a Lava Jato, cadê os escândalos de corrupção, né? Cadê o momento em que o Lula foi preso pela Polícia Federal? Isso não foi colocado, né, na Marquês de Sapucaí. Por que será, né, gente? Mas a campanha eleitoral tem que ser só coisa boa, né? Então, assim, não foi uma biografia do Lula, assim, bem fiel, né? É só as coisas boas do Lula, as coisas ruins, o petrolão, mensalão, Lava Jato, corrupção, INSS, não, isso não teve, não. Então tá aí, gente, tá? Custeado parcialmente com recursos federais, o desfile exaltou a trajetória de Lula e apresentou o ex-presidente Bolsonaro preso como um palhaço. O petista acompanhou a apresentação de um camarote ao lado da primeira-dama, que não desfilou, apesar da previsão inicial. O presidente, porém, desceu até a avenida acompanhado do prefeito Paes para cumprimentar integrantes da escola. Então tá aí, gente. Michelle Bolsonaro não deixou barato e foi lá e fez o seu comentário. Vários parlamentares, né? Acho que estou começando a gostar do samba. Foram vários ilícitos, né? E os deputados parlamentares... Aqui, Flávio Bolsonaro, diferente do desfile eleitoral do Lula, esse vídeo não usou dinheiro dos impostos, né? Que foi no caso do Bolsonaro. Então tá aqui, gente, tá? O Romeu Zema também falou, Felipe Barros também falou, a Carol de Tone falou. Gente, os parlamentares da oposição foi em peso pra cima, tá? E o comentário da Michelle Bolsonaro foi o melhor de todos, ou seja, né? Eles tentaram demonizar o Bolsonaro nessa campanha, nessa propaganda eleitoral para o Lula, mas a Michelle Bolsonaro derrubou a narrativa, né? Não foi, né, o Bolsonaro que foi preso por corrupção. Ele foi preso injustamente. Isso aí, gente. E o Alexandre de Moraes, que tomou decisão sobre prisão, gente. Tá em pleno carnaval, o homem não para de trabalhar. Tá aqui. Moraes nega recurso e mantém condenação de kids preto, gente, tá? O país inteiro tá basicamente aí de férias, curtindo o carnaval. E o Moraes está fazendo o quê? Ferrando e lascando com a vida do povo brasileiro. Mais precisamente para os apoiadores aliados do Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou recursos apresentados pelos chamados kits pretos, militares da tropa de elite do Exército, condenados por suposta tentativa do golpe. Moraes foi o primeiro a apresentar seu voto. Os demais ministros da primeira turma têm até 24 para depositar os seus votos. E para surpresa zero de ninguém, Alexandre de Moraes foi lá e decidiu mantê-los presos. Nosso queridíssimo Maurício Marcon, gente, tá? Destruiu o Lula da Silva. Deputado Maurício Marcon explica o porquê, conforme a lei eleitoral, o desfile de ontem pode sim deixar Lula inelegível, Lula fora da eleição 2026, gente, tá? É uma bomba. Calma que daqui a pouco vem outra pior, que é a bomba da CNN. Mas prestem atenção porque o Maurício Marcon acabou de dar a pior notícia para o Lula da Silva. Assistam com muita atenção. Lula inelegível ou não? Bom,
Depois do desfile promovido ontem pela Unidos de Niterói, que fez propaganda antecipada do líder da nação, a grande pergunta que as pessoas estão se fazendo é: Lula poderá concorrer às eleições deste ano ou ficará inelegível? Bem, segundo o artigo 36 da Lei número 9.504, a Lei das Eleições, o máximo que o Lula pode sofrer de punição é uma multa de R$25 mil. Ou seja, teria valido muito a pena para ele toda a propaganda e exposição feita na Rede Globo do seu legado, aí, com claras mentiras e ataques aos seus adversários. Tem um detalhe: o que caracteriza a inelegibilidade é o abuso de poder econômico, ou seja, ter usado o recurso público para financiar tal propaganda. E foi exatamente isso que Lula fez. Afinal, o governo federal, através dos nossos impostos, aportou R$1 milhão na escola que homenageou o presidente da República. É bom que se diga que já há uma jurisprudência para deixar presidente inelegível. Em 2022, o presidente Bolsonaro, nas comemorações do bicentenário da nação, que por óbvio teriam sido custeadas com recurso público, ficou inelegível por ter participado do evento. Sim, parece um absurdo completo. Afinal, ele era o presidente da República e, por óbvio, o Brasil, ele não tinha culpa que o Brasil estava fazendo 200 anos de independência, e é óbvio que o presidente da República precisaria participar deste evento. Mas, vocês lembram da senadora do Bolsonaro, a Soraya Tronic? Pois é, ela entrou com uma representação à época, dizendo que o evento foi transmitido pela TV Brasil e que, obviamente, foi custeado com recurso público. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, mesmo sendo um evento oficial, deveria deixar Jair Bolsonaro inelegível. Bem, gurizada, cabe aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidirem agora se vale para os dois a mesma medida ou se para Lula vai ser diferente. Afinal, Bolsonaro ficou inelegível por ter participado de um evento público onde não houve qualquer tipo de promoção de sua imagem. Ao contrário do que aconteceu ontem lá com acadêmicos do Niterói, eu acho que é esse o nome lá, Unidos de Niterói, no Rio de Janeiro. Afinal, lá sim houve propaganda antecipada, com destaque a feitos do governo, com dinheiro público jorrando pela escola e transmissão da maior rede de televisão do Brasil, a Rede Globo. E aí, ministros do TSE, a lei vale para todos ou quando é pro Lula, vocês fingem que não vão ver? Lula Boa pergunta, né? A lei vale para todos ou, no caso do Lula, vamos, né? A justiça aqui agora pode ser cega, né, gente, tá? E aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? Calma que daqui a pouco tem mais bombas sobre essa questão, porque antes, gente, tá? Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês que vocês vão ficar extremamente chocados, gente. É esse aqui da Bia Kicis. Gente, vejam só o que a Bia Kicis acabou de denunciar do que aconteceu dentro da homenagem, né, do Lula no Carnaval. Gente, eu não vou nem dar spoiler, só assistam, porque assim, é inacreditável que essa escola teve coragem de fazer com o povo brasileiro tudo isso para homenagear Lula da Silva. Assistam, gente, tá? O nojo que foi, o nojo e a podridão que foi essa homenagem desse carnaval pro Lula. Vejam só, dessa escola, né? Humilhação, essa é a palavra que me vem quando eu penso na Acadêmicos de Niterói, nesse desfile. Olha só, primeiro eles humilharam o TSE, né, rompendo, violando as regras eleitorais, fazendo campanha eleitoral explícita em plano ano de eleições, enaltecendo Lula, tratando o Bolsonaro de forma desrespeitosa, como um bozo, colocaram o Alexandre como um juiz careca, prendendo o bozo, humilharam a justiça eleitoral. Agora, a humilhação vai para os conservadores. Colocaram conservadores numa lata de conserva, uma lata de sardinha, né? E é assim que eles tratam as pessoas que lutam pela família, que prezam pela família. Você que é cristão, que é evangélico, que é católico, você que é cristão, que sabe que a família é a base da sociedade, está assistindo o quê? Lula, porque sim, porque o Lula, porque ele sabia de todo o enredo da escola, aplaudiu, esteve lá na Sapucaí e não foi contra você ser humilhado, a sua família ser humilhada, ser tratada como uma lata de conserva. Eles não têm a menor ideia da grandeza de ser conservador, que tudo que foi construído, a arte, a beleza, a cultura, foi construída por quê? Pelos valores conservadores. Essas são aquelas pessoas que levam travestis para escola do seu filho, e esse travesti diz, por exemplo, dizem que nós queremos destruir a família. E é verdade, nós queremos mesmo acabar com a família. É isso que essa escola representou. E depois o Lula vai pedir voto.
para católico, para evangélico, para cristão. Se você é cristão e aplaude, consente, vota no Lula, em esquerdopatas como esses, você está servindo a tudo, menos a Cristo e a sua fé. Fique atento. Belíssimo vídeo, né? Fazendo um grande alerta, né? A deputada federal, se Deus quiser, nossa futura senadora ao lado da Michelle Bolsonaro. É o que o Brasil precisa, né, gente? Tá? De senadoras, de parlamentares, assim, com esse compromisso que tem a Bia Kicis, gente, tá? Eu fiquei chocada, porque, assim, gente, foi a primeira vez na vida que eu assisti um desfile do início até o fim, porque como eu disse pra vocês aqui ontem, eu ia ficar de olho pra ver se tinha alguma coisa ilícita, errada, passível de inelegibilidade, pra Lula ficar fora da eleição 2026. E assim, gente, eu fiquei impactada com um show de horrores que aconteceu durante esse desfile. Não foi só um erro, 2 erros, 3 erros, não foi só um ilícito, 2 ilícitos, 3, foram vários, gente, tá? Aqui eu vou mostrar tudo aqui nesse canal pra vocês. Agora, o ponto que eu fiquei mais chocada foi quando o Lula colocou a família dentro de uma lata de... Gente, é muita humilhação. Como que o povo brasileiro tem coragem, gente, tá? Como que esses esquerdopatas têm coragem de votar num homem desse, gente, tá? Eu fico chocada, impressionada.